Olá, irmãos, vamos continuar aqui a nossa leitura e meditação aqui. O homem carnal e o homem perfeito. Fazendo a releitura dessa parte e depois vamos ver o homem perfeito. Em 1 Coríntios 2, no versículo 6, o apóstolo diz: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. E então, em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo de 1 a 3, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos ou bebês, na versão de John Nelson Darby. Meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Embora esses dois termos não sejam encontrados no mesmo versículo, eles parecem ser outro contraste em que Paulo compara o estado e a maturidade dos cristãos. Michel, pode continuar aí. Certo. Agora a gente vai ver aqui o termo o homem perfeito. Perfeito carrega a ideia de maturidade, ou crescimento completo. Um homem perfeito não é aquele que nunca comete um erro, mas um crente que tem um objetivo em sua vida: Cristo. Quando o Senhor vier, seremos feitos perfeitos em todos os sentidos da palavra. Não teremos mais a carne e, portanto, não mais falharemos em nada. Mas até aquele momento, o desejo de Deus é que, espiritualmente, cheguemos à unidade da fé e ao crescimento e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Essa passagem está em Efésios, capítulo 4, verso 13 ao 14. O hábito de Paulo era falar a sabedoria de Deus entre os perfeitos. Observando esse versículo, Hamilton Smith disse: o termo perfeito não designa um crente simplesmente em contraste com o pecador. Antes, é usado para descrever um crente maduro e adulto, em contraste com aqueles de quem o apóstolo se refere como bebês. Isso significa que Paulo procurou atingir em sua audiência aqueles que estavam progredindo espiritualmente. Se eles recebessem sua doutrina e fossem edificados por ela, poderiam transmiti-la a outros, quando esses fossem capazes de também recebê-la. Paulo instruiu Timóteo a fazer o mesmo. Ele deveria dar a verdade aos homens fiéis que também ensinariam a outros. Enquanto a maioria dos coríntios eram bebês por causa de sua carnalidade, havia alguns que eram perfeitos nesse sentido. Isso é indicado em 1 Coríntios, capítulo 16, do 15 ao 18. Foi para esses que Paulo procurou comunicar o manjar da verdade, mas aos bebês ele os alimentava apenas com leite. A gente pode estar lendo os versículos, né, Dal? Que é cheio de referências aí. Vamos lá. Aqui, a primeira referência é quando fala que o homem perfeito não é aquele que nunca comete um erro, mas um crente que tem um objetivo em sua vida, que é Cristo. Aí a passagem que diz aqui é Filipenses, capítulo 3, do 13 ao 15.
Aí, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. A outra referência, quando fala que um dia não teremos mais a carne, e, portanto, não mais falharemos em nada. Aí a referência é Filipenses 3:12, o versículo anterior, do selecionado aí. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Porque no verso 11 aí, ele está falando, para ver se eu de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. E aí ele continua, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Aí esse perfeito aqui é no sentido de quando formos arrebatados, estaremos perfeitos, né? Semelhantes a Cristo, tanto em sua aparência quanto no caráter moral. E aí tem outra referência também sobre essa questão da perfeição que vamos alcançar, é Hebreus 11:40. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui, essa passagem está falando dos exemplos de fé dos personagens do Antigo Testamento. E aí, no final, fala de nós, né? Dessa questão da perfeição que iremos alcançar. Uma coisa melhor a nosso respeito. E a outra passagem ainda em Hebreus é capítulo 12, verso 23. O próximo capítulo. Aí, próximo. Verso 23. A partir do 22. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, ou assembleia dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, aqui novamente o termo perfeição, que aqui nos envolve, né? Quando fala que é a igreja dos primogênitos, está justamente falando de nós, né? Porque primogênitos, irmãos, na palavra, geralmente não tem a ver com a questão de primeiro, mas de importância, né? E nós, a Assembleia de Deus, nós somos um vaso especial de Deus, o mais próximo que uma criatura poderia ter é de proximidade com Deus. Nós, a igreja, nós temos esse privilégio de sermos os primogênitos, né, nessa questão. Então, essas são as referências quando fala dessa perfeição que um dia iremos alcançar na prática. E aí, o outro ponto aqui fala do hábito de Paulo de falar da sabedoria de Deus entre os perfeitos. A referência está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Esse aí de Efésios 4, como já está o versículo todo aí, né? Eu não peguei. 1 Coríntios 2, verso 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo,
que se aniquilam. E aí também tem a referência aqui de Paulo instruindo Timóteo a fazer o mesmo. Ele deveria dar a verdade aos homens fiéis que também ensinariam a outros. A referência está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E aqui a última referência fala da questão de que a maioria dos coríntios eram bebês nessa questão da maturidade, por causa da carnalidade. Havia alguns que eram perfeitos nesse sentido. Isso é indicado em 1 Coríntios, capítulo 16, do 15 ao 18. Agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Então, aqui são esses alguns que Paulo cita que eram maduros, né? No caso, eram homens perfeitos e não carnais, né? Ou bebês na maturidade. E aqui conclui as referências. Esse domingo, na reunião da Assembleia de Leitura da Palavra, interessante que a gente foi lido Hebreus, aí tem mais uma referência aí, ó, mais uma referência além dessa que o irmão Bruciante deu. A gente estava lendo o capítulo 6 de Hebreus, mas que tem a conexão lá com o finalzinho do capítulo 5. Então, no capítulo 5 de Hebreus, versos 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Aí, Paulo fala assim, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, na Assembleia domingo foi comentado sobre isso, né? A gente vê aí falando de novo, né? O mantimento sólido é para os perfeitos, e nesse sentido aí que o irmão Brucente está falando, esse perfeito aí é o mesmo sentido, é para aqueles que são maduros, né? Adultos. Né? Você vê que no verso 13, ele fala aí que o leite, né? Que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E a gente estava comentando que, nesse sentido aí, Paulo está falando que é vamos dizer assim, é um sentido não positivo, mas no sentido negativo de um cristão que está ainda se alimentando de leite, né? Quando já poderia estar se alimentando de um alimento sólido, né? E
É interessante isso porque nós temos que estar atentos a isso, todos nós, todos, né, de estarmos, depois de progredirmos, né, na verdade, de progredirmos na fé, né, de amadurecermos, não ficarmos eternamente ou sempre, né, estou falando eternamente uma palavra assim, sentido figurativo aqui, nós, ou sempre, vamos dizer assim, né, meninos na fé e se alimentando só de leite. Mas Paulo sempre, como a gente está vendo aí, ele exortava para que houvesse um crescimento espiritual, para que houvesse assim um amadurecimento na fé e pudesse assim estar sendo alimentado com um alimento sólido, né? Um alimento mais robusto com relação às coisas da palavra de Deus, as coisas do Senhor Jesus Cristo, né? Está sempre num crescimento e num amadurecimento na fé. Porque se a gente não amadurece, né, a gente vai ser, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que fala em Efésios, que fala que é para a gente não ser como levado por todo o vento de doutrina. Acho que é em Efésios, né, que fala isso. Deixa eu lembrar aqui, se eu tentar lembrar onde é que está. Capítulo 4. Foi citado no texto também. Foi citado, né? Então, para a gente não ser levado por todo o vento de doutrina ou, né, de ensinamentos aí. Se você, Isso. para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, se a gente continua como menino, tomando só leitinho e não amadurece nas coisas do Senhor, na fé, né? Nós estamos vulneráveis a cairmos no engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por quê? Porque não vamos ter uma maturidade para, como fala lá em Hebreus, discernir tanto o bem como o mal, né? Na parte final ali de 5:14. Para a gente ter os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, isso é importante. E como amadurecemos como cristãos, como vamos nos tornar perfeitos, né, nesse sentido de amadurecer, de ser adulto, de crescer na fé, né? É pela leitura da palavra, pela oração, estar em comunhão com os irmãos, em reunião, ou seja, tendo essa vida, essa caminhar em comunhão com os irmãos. Por quê? Porque em assembleia, no caso, né, em assembleia, porque ali, né, na assembleia e com os outros irmãos ali fazendo parte ali, nós temos vários dons, né, que Deus dá, que o Senhor Jesus deu, a assembleia, a casa de Deus, ali a assembleia, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos, cada um de nós, como membro desse corpo, vamos ser edificados pelos dons que ali são manifestos, né, através dos irmãos, né, que o Senhor Jesus dá, e é manifesto através dos irmãos, né, o dom de pastor, o dom de doutor, mestre, o dom de todos esses dons, né. Às vezes a manifestação do Espírito, que, como fala lá em 1 Coríntios 12, que vai dar deixa eu abrir aqui, rapidinho, 1 Coríntios 12, que fala, né, 12, 8, 9, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, né? Então você vê o Espírito ali agindo e tendo liberdade de agir entre os irmãos na Assembleia assim,
unida ao nome do Senhor Jesus, que dá, né, a primazia ao Senhor Jesus, e assim o Espírito Santo tem liberdade de atuar, né, vai existir essas manifestações do Espírito em irmãos que vão poder trazer palavra de sabedoria, né, palavra da ciência, né, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito a dons de curar, e aí vai. Né? Tudo isso para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, não é para mostrar poder, né, por parte de um irmão ou outro, mostrar santidade superior, nada disso. É o Senhor usando, né, para a edificação do corpo, para aquilo que é útil para a Assembleia. Então, é também uma das maneiras que temos de crescer, amadurecer na fé. É o quê? É estando reunidos, né, ao nome do Senhor Jesus, no lugar que ele ali determinou, reunidos em assembleia, congregando, né? Por isso que em Hebreus fala para a gente não deixar de congregar, né? Não deixar a nossa congregação, porque tudo isso vai nos levar a um amadurecimento espiritual, um crescimento espiritual. Então, são esses pontos que eu queria falar, mas queria destacar também a leitura da palavra, porque às vezes os irmãos, né, ficam muito dependentes, assim, na questão da palavra, de estar ouvindo um outro irmão explicar a palavra. Isso é bom. Estou dizendo que é ruim, irmãos, porque se o Senhor dá o dom de doutor e mestre ao irmão, é para que seja ensinada a palavra e os outros irmãos vão ouvir, né? Como tem aqui, se dá a manifestação do Espírito da palavra de sabedoria e da ciência, então é para quê? Para que a gente possa ser edificados por esses dons, por essa manifestação espiritual. Mas, né, existe, né, a nossa dedicação individual de buscar o Senhor na leitura da palavra, na oração. Né? Não podemos deixar nem negligenciar isso, de pegar a palavra e ler. Né? Ler a palavra. E para poder, assim, você também ter esse crescimento espiritual e também, né, estar disponível para o Senhor, para ser usado pelo Senhor, para ajudar outros irmãos, para edificar outros irmãos, para na Assembleia estar participando com uma porção da palavra, né? E estar também ajudando no crescimento, né, do corpo de Cristo, no sentido do crescimento dos membros ali, do amadurecimento, crescimento na fé, nesse sentido. Então é importante, viu, irmãos, a gente ler a palavra, independente na nossa casa, no nosso lar, a gente ter esse momento só nosso, seu, né, o meu, individual, com Deus, com sua palavra e oração. É importante isso. Isso também ajuda muito nesse crescimento, nesse amadurecimento aí da fé. Só isso aí, irmãos.
José Nilton, tem alguma pergunta? Botou aqui, poderia expressar uma opinião sobre leitura que fiz acerca do homem carnal e perfeito, pois não tive oportunidade de o fazer no dia pretérito. O assunto sobre o homem carnal e o homem perfeito, ele está falando aqui na perspectiva da maturidade do cristão, acerca de sua vida para Deus, na questão de buscar o entendimento, né? Como a gente viu aqui, que o homem perfeito é aquele que tem um objetivo na sua vida, que é Cristo. Então, a sua vida é pautada para os interesses de Cristo, em toda a esfera da sua vida. É a sua dedicação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E conhecendo, claro, a base correta, né, da salvação, entendendo cada vez mais o mistério de Deus que concerne a igreja, que o desejo de Deus é que cada um de nós, irmãos, conheça cada vez mais esse mistério, né? E o mistério de Deus não é o evangelho da graça. O evangelho da graça não foi um mistério de Deus. Tanto é que isso está revelado ali em passagens do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disputava com os judeus, né, pelos livros do Antigo Testamento, para provar que Cristo deveria morrer e ressuscitar para poder salvar pecadores. Então, isso não fazia parte do mistério de Deus. Mas a igreja e o plano de Deus sobre a Cristo e a igreja e tudo que concerne a isso era um mistério de Deus. E é algo que Deus deseja também que nós nos dediquemos a isso. E isso envolve os assuntos espirituais. E era esse o problema que estava acontecendo lá na Assembleia de Corinto. O apóstolo Paulo não podia falar desse assunto de algo mais profundo, porque a Assembleia de Corinto estava passando por umas questões, por várias questões, na verdade, né, carnais, né, contendas, divisões. Inclusive, isso é falado lá acho que é 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Eu vou compartilhar aqui, ainda. Abriu. 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não como já, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. E aí, então, aqui mostra, irmãos, que o fruto, né, de andar na carne é tudo isso aqui. Contenda, inveja, dissensões, né, heresias, cismas, né, intriga entre os irmãos, isso são coisas carnais. Então, o apóstolo Paulo, ao invés de chegar para a Assembleia em Corinto e poder revelar coisas lá do alto, no sentido de falar sobre o mistério de Deus e se aprofundar mais, ele tinha que ocupar o tempo para poder falar coisas mínimas para a Assembleia, porque era uma coisa que a Assembleia nem precisava ser alertado sobre isso. Porque uma coisa que eles já poderiam entender, a Assembleia de Corinto já deveria ter essa maturidade. É claro que no sentido da soberania de Deus, né, a gente entende que Deus permitiu isso, e Paulo fez essas cartas, e para nós também são instruções preciosas, né, porque é a palavra de Deus, mas se a gente for levar para o lado da responsabilidade humana, a Assembleia de Corinto não precisaria ouvir esses alertas de Paulo, porque eram coisas até óbvias. Mas por que a Assembleia de Corinto passava por essa situação? Porque dava esse mau testemunho, tanto para Deus,
quanto para as pessoas em redor, fora da Assembleia, que via tudo isso. Porque eles eram bebês, eles não estavam ainda no leite, quando já poderiam já ser maduros no entendimento. Foi a passagem que o irmão Wesley deu agora há pouco, né? A Hebreus 5. É o que ele fala aqui para os hebreus também. Nessa passagem aqui, irmãos, ele está falando sobre o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, e tratando como figura o Melquisedeque, que foi o sumo sacerdote que se encontrou com Abraão. O apóstolo Paulo está explicando uma passagem de Gênesis para falar como aquele Melquisedeque era uma figura de Cristo, por não ter genealogia, por ele abençoar Abraão, mostrando então que aquele que abençoa é maior do que o abençoado, e tudo isso. E aí Paulo vai discorrendo sobre o assunto, né? Só que aí o que acontece? Quando chega no verso 11 aqui, ele diz o seguinte: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, aqui Paulo agora dá uma pausa no assunto, porque Paulo já estava percebendo que boa parte dos leitores dessa carta não ia conseguir entender muito o que Paulo estava dizendo aqui, mas aí Paulo já dá uma análise do porquê disso. Porque eles estavam se fazendo negligentes no ouvir. E aí ele fala, porque devendo já ser mestres ou instruidores pelo tempo, porque ele não está falando com cristãos novos. A gente viu até na reunião anterior, quando falam lá do cristão carnal, né? Uma referência ali explicando de que é justificável um cristão que acaba de se converter e ser bebê, no sentido de não entender muita coisa, né? Aí um irmão vai ficar mais ouvindo, assim, né? Um pouco inseguro, até mesmo aqueles que não ouviram muito o Evangelho da Graça, aí começa a ouvir, e aí fica colocando um pouco em dúvida, né? Fica assim em alerta o tempo todo, mas é porque a pessoa está bebê ainda no entendimento, né? A pessoa não vai ouvir uma vez e já de pronto como posso dizer, já sair explicando e tudo isso, porque exige um tempo, e isso é normal, né? Mas, no caso, ele é bebê no bom sentido. Mas o que o apóstolo Paulo está explicando aqui é porque esses cristãos, eles já tinham um bom tempo já de caminhada. Só que eles ainda necessitavam, como fala aqui, ó, eles necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, esses cristãos, pelo tempo, era para estarem já se alimentando de um alimento sólido, ou seja, de coisas mais profundas da palavra, de se aprofundar mais da doutrina, de poder, por exemplo, entender mais sobre o mistério de Deus, começar a entender as figuras que tinha do Antigo Testamento com Cristo, entender mais essa relação de Cristo à igreja, entender o plano de Deus Pai com Cristo e a igreja, e se colocar ali, entendeu? De entender todo o plano de Deus sobre nós, só que aí eles estavam ainda nas coisas elementares. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? O cristão, ele fica por muito tempo não caminhando, aí vai cada um com seus fatores, né? Talvez porque não se dedica muito à palavra, porque não tem uma comunhão com Deus firme, né? E fica ali parado, estagnado. E aí ele só fica ouvindo os assuntos elementares. O que é o Evangelho da Graça? O que é a igreja? Né? Entendem, irmãos, que eu não estou falando que é um assunto desprezível, não estou falando isso. Eu estou falando da questão da pessoa, do cristão ficar sempre estagnado em assuntos elementares. E a gente está vendo aqui pela palavra de Deus, né, que nesse sentido de não avançar no entendimento, isso é perigoso. Porque Deus quer que nós sejamos maduros no entendimento, de que a gente esteja sempre progredindo. E se a gente for botar isso como exemplo, por exemplo, aos empregos, né, os empregos seculares,
Isso também é exigido. Por exemplo, a pessoa tem uma profissão e com o passar do tempo, é normal que a pessoa se aprofunde mais na área onde ela está, né? Por exemplo, um exemplo de mecânico, né? O irmão Adalto está aí, ele é daqui de Piauí. A pessoa inicia na carreira de mecânico... Vixe, fechei aqui, irmãos, desculpa. A pessoa inicia na carreira de mecânico e aí ele vai primeiro entendendo as peças principais de um carro. Com o passar do tempo, o natural, ele agora começar a entender as peças que ficam nas peças principais. Depois ele vai entender mais, cada vez mais, o mecanismo do carro. Depois ele vai entender os modelos dos carros, ou seja, aos poucos, ele vai se aprofundando mais naquele universo do trabalho que ele faz parte. Então, para o cristão, pegando como exemplo isso, é praticamente a mesma coisa. No começo, a gente entende o Evangelho da Graça, entende sobre a igreja, entende sobre Cristo, seu sacrifício, o batismo. E aí, quando você está em comunhão com Deus, com a palavra, em comunhão com os irmãos, você vai ter a chance de prosseguir, de agora ir além desses assuntos. Porque, irmãos, uma coisa, quando a gente se aprofunda mais no que concerne do mistério de Deus e tudo isso, a gente conhece mais profundamente o nosso Senhor Jesus. Então, diferente dos empregos seculares que eu dei o exemplo, o nosso objetivo de crescer no conhecimento de Deus e de sair e de se aprofundar mais e além das coisas elementares das palavras de Deus, é que a gente fica cada vez mais firme no Senhor Jesus e conhecendo mais da sua pessoa. Uma coisa que a gente não poderia avançar se a gente ficasse estagnado, parado no conhecimento. Então, o que a gente viu ali lá, que o irmão leu, né, em Efésios 4, que eu vou até ler novamente aqui, porque é muito importante. Quando fala dos dons, né, diz aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, irmãos, esse chegar à unidade da fé aqui é realmente prosseguir no entendimento e no conhecimento do Filho de Deus. E quando a gente se dedica, de certa parte, né, nessa comunhão, na leitura, também na oração, né, de conhecer cada vez mais, a gente se aprofunda cada vez mais. E isso era um problema que estava acontecendo na Assembleia de Corinto e também com os hebreus, que os hebreus estavam presos na questão da religião judaica. Então, isso estava impedindo deles avançarem no entendimento, porque eles estavam presos nas coisas elementares, nos rudimentos do mundo, que inclusive isso é citado também em Colossenses 2, né? Só para finalizar, tem Hebreus, eu lembrei também, não sei se é Hebreus 3, quando fala que o apóstolo Paulo também dá uma pausa no entendimento para trazer essa crítica também. Quando ele fala assim, as coisas elementares do batismo, não tem isso? É Hebreus 6 mesmo. Logo depois daquela de Hebreus 13, 14, aí capítulo, Aqui, ó. capítulo 6, 1. Isso. Inclusive, continuando o assunto aqui do final do 5, né? Isso, exato, Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E aqui no capítulo 6 continua. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Paulo cita esses assuntos aqui, irmãos, mas é ligado mais no entendimento judaico do Antigo Testamento.
quando fala que das obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos. Os batismos já existiam já no Antigo Testamento, quando eles batizavam os materiais que eram utilizados no tabernáculo, né? Da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Os judeus tinham esse entendimento que haveria um momento em que os mortos seriam ressuscitados e do juízo que iriam passar, mas era ainda uma revelação incompleta, né? O Senhor Jesus que trouxe revelou essas verdades, né? E também o apóstolo Paulo, com a questão do arrebatamento, né, trouxe esse mistério de Deus. E então nós cristãos nós temos essa bem dividido a questão de como vai ser a ressurreição, as fases, e de que nós cristãos nem passaremos pelo juízo, né? Graças a Deus. Mas os judeus tinham esse entendimento. Mas por que esses judeus aí que se tornaram igreja? Porque quando eles creram, eles deixaram de ser o povo judeu para ser esse novo povo celestial, porque eles não estavam progredindo, porque eles não estavam se tornando homens perfeitos no sentido da maturidade, porque eles estavam presos a esses assuntos elementares. Ou seja, essa base inicial de entendimento. Eles não estavam saindo disso. Então, é como se fosse um professor de matemática que não sai da operação básica. Um professor formado em matemática que passou, vamos supor, em faculdade e tal, mas chega na sala de aula, ele só sabe fazer o mais, o menos, a multiplicação e a divisão. Ele não sai disso. Então, isso é algo que a gente, irmãos, precisa ficar muito atento, né? E um outro alerta também é que essa leitura da palavra, como a gente já viu na outra reunião recente, né, de que isso é algo diário. Porque se eu achar de que eu já entendo o suficiente, já posso relaxar, eu não vou ficar, além de estagnado, eu posso retroceder. Eu posso perder aquele entendimento que antes eu tinha, porque eu relaxei. Então, é algo realmente que precisa prosseguir a estatura da medida de Cristo. Porque, irmãos, só para finalizar, porque já falei demais, o fim disso tudo é porque conhecemos melhor o nosso Senhor. Né? E não dá para conhecer melhor o Senhor se ficarmos estagnados, né? Preguiçosos no sentido espiritual, de não querer entender, buscar mais do Senhor e de sua doutrina. Porque a doutrina de Cristo, ele exalta a Cristo. Então, quanto mais a gente entende, mais a gente entende o nosso Senhor e o amor também se fortalece, porque entendemos em amor. Eu não estou falando tudo isso aqui no sentido intelectual apenas. Tudo isso se volta em amor. Então, quanto mais a gente entende e se aprofunda nisso, mais o amor de Deus vai nos constrangendo e mais a nossa vida vai se modificando por causa desse entendimento. Então, só tem coisa boa quando buscamos cada vez mais ser esse homem perfeito no sentido de maturidade e não bebês. Até aqui. Boa noite, irmãos. Um ponto interessante, e trazendo como exemplo e referência a Assembleia de Coríntios, é que os dons espirituais não é sinônimo de um crente perfeito, de um crente maduro, porque a Assembleia de Coríntios foi enriquecida de tal maneira com os dons que não faltavam dons naquela Assembleia, mas eles eram crentes carnais, eles não eram crentes perfeitos, eles não eram crentes maduros. Então, dons espirituais, dons do Espírito, um crente não é sinônimo de um crente perfeito ou de um crente maduro. Só essa referência só. Aqui.
Vamos abrir aí em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A gente vai continuando aí com esse assunto, né, que o irmão Michel estava falando. 2 Pedro, capítulo 3, os versos, a partir do verso 15 até o final lá, até o 18. Eu vou ler aqui pela minha Bíblia, viu? Porque pelo celular aqui é ruim para ver aí. Eu estou aqui na corrigida, deve bater aí com o que Dal está colocando, tá bom? E fala assim, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, pegando de trás para frente aqui, a gente foi falar dessa questão de a gente crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando aqui, ó. Vamos crescer na graça, porque a graça nos dá o poder, né? Nos dá poder, a força, a virtude para caminharmos no Espírito, não pecarmos, né, andar conforme a vontade do Senhor. A graça nos capacita para isso, a graça de Deus. E crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, que é o que a gente está falando aqui. Né? Um cristão, ele é salvo, uma pessoa se converte, crê no Senhor Jesus Cristo, e aí ele, depois disso, da salvação, e de crer, e assim sendo salvo, ele tem que continuar esse crescimento do conhecimento, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Pedro está destacando aí. E aí a gente vem mais voltando aí. Por que isso? Né, foi o que a gente leu lá em Efésios, e estamos lendo aqui também Pedro. Olha, vós, verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Então, o perigo está aí, esses homens abomináveis. Lá em Efésios foi chamado de quê mesmo, meu Deus? Homens enganadores, né? Fraudulento. Não é isso? E aí Pedro está chamando de homens abomináveis, né? E esse amadurecimento cristão, você vê que no verso 15, ou 15, Pedro fala assim, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Paulo recebeu do Senhor e ele, né, ensinou. E ele ensinou. E Paulo queria ensinar muito mais, ensinar, aprofundar os seus ensinamentos, mas muitas vezes encontrava uma barreira que era a falta de maturidade dos crentes, né? Como o irmão Michel falou aí, aqueles que estão lá em Hebreus, dos coríntios também, né? Estavam ali se portando de forma carnal, né? Na carne. Então, encontrava essas barreiras, mas ele continuou fazendo o trabalho dele. Tanto é assim que no 1 Coríntios 11, quando ele vai falar da ceia, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor, 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, Paulo já tinha ensinado os coríntios, mas ele estava tendo que ensinar de novo.
Não é assim que a gente faz com a criança? Um menino tem que repetir, tem que ensinar de novo. Parece que não aprendeu, os coríntios não aprenderam, né? E a gente vê isso também, ó, nesse capítulo 11 mesmo, no verso 2, ele fala assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então, tinha alguns preceitos que Paulo também entregou e eles estavam retendo. Beleza, alguns. Né? Mas você vê que Paulo tinha ensinado tudo e ele estava de novo repetindo as coisas aqui, esclarecendo de novo para os coríntios toda a ordem de Deus na casa de Deus, né? E na Assembleia. A gente vai ver a partir do 11 em diante, ele dando essas diretrizes aí. É uma epístola muito importante para a gente, que a gente vê como é a ordem de Deus para a Assembleia na casa de Deus e também para a reunião de Assembleia, né? Então, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos, né, já que a gente está falando dessa questão de maturidade e tudo, e a gente vê que a palavra nos alerta do perigo de quando a gente não cresce no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? No conhecimento dele, na pessoa do Senhor Jesus, a gente vamos ficar vulneráveis a sermos enganados. Irmãos, a gente não pode ser meninos, né? No entendimento aí. Nós vivemos em um mundo hostil. Eu tenho sempre repetido isso, falado muito disso. Vivemos num mundo hostil, né? Onde, neste mundo aqui, né, quem está, o príncipe dele, vamos dizer assim, né, Satanás, por enquanto, né, porque Adão pegou e entregou ali nas mãos de Satanás para ele estar controlando as coisas aí e fazendo a oposição que ele faz. E às vezes eu vejo crentes sendo meninos, achando que esse mundo aí tem alguma coisa boa, achando que o que é falado nesse mundo aí não tem mentira nenhuma. Né? A gente ouve falar aí muito de fake news, né? Mas você sabe quem é o pai da mentira. Todos nós sabemos quem é o pai da mentira, Satanás. E quem é que está controlando esse sistema mundano? Satanás. E por que a gente acha que a gente pode encontrar alguma coisa de boa neste mundo? Algum conhecimento que não esteja deturpado, né? Que não esteja contaminado pela mentira de Satanás? Porque a gente, às vezes, pensamos que podemos encontrar alguma coisa boa nisso. Só em Cristo Jesus, meus irmãos. Só em Cristo, só na sua palavra a gente encontra a verdade. Somente nele. Por isso, essas exortações de crescer no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. E aí a gente fica, muitas vezes, vou dar um outro exemplo, a gente fica se ocupando com as políticas desse mundo, né? A gente fica se ocupando com a economia deste mundo, a gente fica se ocupando com o que os líderes, né, fazem ou deixam de fazer, achando que podemos encontrar um homem bom, um líder bom, um governante bom, que vai trazer alguma coisa boa para nós. Meus irmãos, alguma coisa boa só existe, só tem em Deus, em Jesus Cristo. Tiago já falava isso. Todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do alto, do Pai das luzes. Não encontramos nada de bom aqui. E aí a gente se ocupa com as políticas desse mundo, com as questões deste mundo, né? E a gente fica naquela inocência achando que político, que mídia, jornais, não estão mentindo para a gente. A gente fica nessa, né? Nessa inocência. Quando nós temos a verdade da palavra de Deus que te mostra tudo e nos dá o entendimento do que está acontecendo nesse mundo. A palavra de Deus não dá. Se a gente está bem embasado na palavra, com entendimento, né?
do que é a palavra de Deus, de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que é esse mundo, o que nós somos como igreja, né? A nossa posição, a nossa condição, ter todo esse entendimento, a gente vai poder, como fala em Hebreus ali, né? Hebreus 5, como fala, discernir o bem e o mal. Discernir o bem e o mal. Né? Discernir aquilo que é bem. E a gente sabe que o bem vem do Senhor. E o mal, né? A gente sabe de onde vem o mal. Quem foi que trouxe e introduziu o mal neste mundo? Né? E hoje o mundo todo está amaldiçoado, contaminado por esse sistema maligno. Né? Então, vamos deixar de ser meninos no entendimento, né, nas coisas de Deus, amadurecer e poder, assim, ter um discernimento, né, do que está nos rodeando, dos acontecimentos que estão acontecendo aí no mundo e tudo mais, e estarmos mais, né, apegados à palavra de Deus, né, ao Senhor Jesus e à sua palavra. Apegados ao Senhor Jesus e à sua palavra. Nele, no Senhor Jesus e a sua palavra, nós podemos confiar. Nós vamos ler a palavra de Deus e ela não vai estar mentindo para a gente. Ela não vai estar nos enganando. Quem vai estar enganando são esses homens fraudulentos aqui que Pedro fala, que Paulo fala. Quem vai estar querendo enganar, mentindo, com fraude. Fraude é o quê? É tapiação. Não é uma mentira aberta. É uma meia-verdade. Lembra de como Satanás enganou Eva? Por isso que a palavra fala lá, né? Eva foi enganada. Porque Satanás veio com, né, aquelas falácias enganosas, meias-verdades e tudo mais. E aí enganou Eva. E hoje ele continua usando essas artimanhas de engano, usando seus agentes, homens e tudo mais. E como nós vamos estar salvos disso, de cairmos nesse engano, de cairmos nessas armadilhas, nessas artimanhas, quando estamos olhando para o Senhor Jesus, crescendo no conhecimento dele, né, através da palavra, através da sua palavra, né? Então, tudo isso que já foi falado aqui. Então, ler a palavra, se aprofundar, crescer, né, se aperfeiçoar, ou seja, amadurecer, ser um cristão adulto, maduro, para então estar recebendo mais alimentos sólidos, que nos capacita a, assim, não cairmos nas fraudes, nos enganos que estão por aí. A gente sabe que o testemunho na igreja está arruinado. E está arruinado por quê? Porque, né, o homem, né, nós, na nossa responsabilidade de cuidar desse testemunho que foi dado a nós, na casa de Deus, na Assembleia de Deus, a responsabilidade de manter esse testemunho da verdade, essa coluna e baluarte da verdade, como fala lá em 1 Timóteo 3,16, né? Nós falhamos. Falhamos por quê? Porque nos desviamos da verdade da palavra de Deus, começamos a relativizar a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, verdadeira, sem erro, né? E que é a verdade. E começou a entrar esses ensinos ruins, esses ensinos maus de homens fraudulentos na igreja, e o testemunho ficou arruinado. Arruinado. Vou dar um exemplo. Pô, a Bíblia fala claramente, a palavra de Deus fala claramente que nós não devemos adorar ídolos. Que no homem nós não devemos fazer imagens para adorarmos. Imagens de coisas do céu, ou das estrelas, ou dos animais, nada. E hoje nós temos
né? Nós temos irmãos, vamos dizer assim, porque estão professando que a fé cristã, em outros grupos cristãos, em que a adoração a imagens, a ídolos, ou a mesmo a homens, é escancarada. Onde fica a palavra de Deus nisso tudo? Que fala para não adorar ídolos, não criar imagens, não... Onde fica que o único que merece a adoração é Deus, que nós hoje, né, com esse amadurecimento, com esse alimento mais sólido, entendemos o Pai, nosso Deus, Pai, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São os únicos dignos de receber adoração e louvor e honra e glória, únicos. Mais ninguém e mais nada. E o que é que a gente vê no meio cristão? Adoração a ídolos, adoração a imagem, adoração a homens, adoração a mulheres, e aí vai. Eu só estou dando um exemplo. Isso significa o quê? Isso mostra o quê? Um testemunho arruinado, né, na cristandade. E nós, se nós entendemos e tivemos essa compreensão, essa revelação de Deus, dessas iniquidades desse testemunho, e entendemos assim e vemos o que devemos fazer. Né? O que Paulo fala lá em 2 Timóteo 2, verso 19, 20, né? Apartar da iniquidade, do mal, e aí, ó, e a Cristo, ao Senhor Jesus. Então, isso é importante. Isso é amadurecimento, irmãos. E muitas vezes não, vai exigir de nós sempre um passo, e isso é um passo de cada vez, né? O passo de fé é na medida que Deus vai te dando aquela fé. E muitas vezes o primeiro passo de muitos é o apartar-se. Depois vem outros passos de fé, à medida que ele vai dando a revelação das verdades, né, na sua palavra para nós. E vai sempre exigir de nós um exercício prático de fé. Um exercício prático. Não é um exercício abstrato. Só eu aprendi isso, beleza. Sim. Está vivendo isso na prática? Está colocando na sua prática de fé, de caminhada? Não adianta só ficar no conhecimento. Não adianta. Tem que colocar em prática. E é por isso que muitas vezes o Senhor, como Pedro fala aqui, né, que Deus é longânimo e paciente, Pedro fala, né? Por quê? Porque ele nos conhece e às vezes, se ele nos dá muita coisa, ele sabe que a gente não vai conseguir caminhar com aquele muito. Ele dá o pouco necessário para nós darmos o passo de fé, né? O nosso passo de fé. Por isso que Pedro está falando dessa longanimidade, paciência de Deus. Aqui, ó, cadê? 2 Pedro, capítulo 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu. Longanimidade. Deus é longânimo para conosco. Né? Então, às vezes, a gente quer muita coisa, achando que amadurecer é conhecer muito, muito, muito. Quando Deus está te dando aquele pouquinho ali para você dar aquele passo de fé. Deus te deu aquele pouquinho, dê o seu passo de fé naquele pouco. Depois ele vai te dar mais, e mais, e mais. E cada mais que ele te dá, você dá mais um passo. Um passo de exercício prático de fé na sua vida. Então, isso é o quê? Dependência de Deus, dependência do Senhor, olhando para Cristo, né? Confiando nele, confiando que essa palavra que ele nos deu, veio dele e é a verdade, é a revelação de Deus para nós, toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, tá bom? É a palavra de Deus para nós, confiando nisso, e aí dando cada dia um passo de cada vez de fé na vida prática. Tá bom, meus irmãos? Eu queria só destacar isso, porque para a gente ficar atento, viu? Fica atento. O mundo jaz no maligno.
E nós estamos aqui no mundo, o Senhor nos deixou aqui. Por quê? Para quê? Né? Somos ovelha que ele deixou no meio de lobos. Será que o Senhor estava querendo nosso mal? Não. Será que ele deixou porque tinha um motivo, né? Tinha um motivo. E todo motivo eu entendo que seja para a glória dele. Então, se a gente entende que é para a glória do Senhor Jesus, né? Então vamos viver esse momento que ele tem nos deixado aqui para a glória dele, né? Para a glória dele. Vamos corresponder ao desejo dele de que nós brilhemos, né? Reflitamos a luz dele, né? Para o mundo. Só isso, irmãos. E reforçar aqui com a fala do irmão Wesley, que quando se fala desse termo homem perfeito, não está fazendo referência à questão daquele irmão que sabe muita coisa, comparando com aquele que sabe pouco, e que aquele que sabe mais é mais perfeito do que aquele que está iniciando. Não se trata sobre isso, não é questão de quantidade de conhecimento, mas é como o irmão Wesley falou, quando o cristão, né, tem a sua afeição por Cristo, e ele vive de acordo com da medida de fé que Deus deu para ele, para que ele possa viver com aquele entendimento, ele já está sendo perfeito. Porque todos nós, irmãos, todos nós temos que crescer no conhecimento da graça o tempo todo, até o momento de sermos arrebatados, e então conhecermos completamente, né, e temos todo o conhecimento completamente do Senhor Jesus. Porque tem uma passagem em 1 Coríntios 13, deixa eu ver, acho que é um 9, quando fala que a caridade, o amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então aqui, irmãos, deixa claro que nós conhecemos em parte. Nenhum cristão pode falar que conhece tudo. Porque nós temos ainda as coisas em parte. Embora essa parte seja muita coisa. Tanto que os irmãos ficam aqui na Terra, né? Conhecem a palavra, conhecem o Senhor Jesus de uma maneira incrível. Deixam essa vida, né? Porque o arrebatamento não aconteceu. Né? Ficam lá com o Senhor Jesus esperando a ressurreição. E o tempo que teve aqui na Terra não chegou a conhecer tudo. Mas eram homens, mas esses cristãos, né, eram perfeitos aqui em sua caminhada, não porque conhecia tudo, mas porque seguia a Cristo. É o que a gente viu lá em Filipenses 3. Deixar todas as coisas do mundo para trás e deixar sua única afeição para Cristo. Então, você, irmão, você, irmã, entenda que não é questão eu tenho que conhecer tudo. Não, as coisas são... A gente vai aprendendo aos poucos mesmo, né? A gente vai prosseguindo, cada um na sua medida de fé, porque nenhum irmão pode cobrar que o outro faça da maneira que aquele está fazendo, mas todos podem ser perfeitos, porque estão seguindo a Cristo. E esse que é o ponto, entende? Mas quando um cristão segue a Cristo, ele também vai conhecendo mais, ele não fica parado. Então, esse é o ponto, de não ficar estagnado. Isso é algo muito importante de entender. Sobre essa questão de ser perfeito nessa questão de viver para Deus, né? Porque nós já somos perfeitos em nossa posição em Cristo, isso é algo inalterável, né? Mas não é o assunto aqui do perfeito que a gente está falando, é um assunto no sentido dessa questão da maturidade. E todos podem ser maduros nas diferenças, dos diferentes repartimentos de fé que Deus deu a cada um. Que até lá em Romanos... deixa eu ver qual é a passagem. Romanos, acho que é 12. Peraí. Aqui, verso 13. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Então, irmãos, cada um de nós temos as nossas histórias, nós temos as nossas fraquezas, nós sabemos a comunhão que temos com o Senhor e como está essa relação. Nenhum pode saber como é que está a comunhão do Senhor, né, com o outro. Então, a gente sabe muito bem a nossa relação com o Senhor. Mas o que nos torna perfeitos nessa questão nessa questão do homem perfeito é a questão de como nós estamos com o Senhor Jesus. Ele está sendo o meu foco. Eu estou focado nas coisas do mundo? Eu estou pensando nas coisas do alto, como fala lá em Colossenses 2? Ou eu estou focado nas coisas somente da terra? Então, julgue a si mesmo nessas questões e então pare para perceber se você está agindo, vivendo pela carne, no sentido de deixar a carne te dominar, ou se você está sendo um cristão perfeito, nesse sentido de que está seguindo a Cristo. Né? Por isso que cada um de nós que deve se julgar. E é nessa questão, não é na questão de que eu preciso entender todas as coisas, eu tenho que entender que nem aquele irmão entende para poder ser perfeito. Não, irmão. Se você já está prosseguindo a Cristo, já está crescendo no conhecimento de Cristo, no seu tempo, e você sabe que você está seguindo a Cristo, né, na sua vida espiritual, então está perfeito. Porque todos nós prosseguimos, né? Todos nós prosseguimos. Não há nenhum cristão aqui que pode falar que já conhece tudo. Então, não é uma questão nem de competição e nem de que aquele que é mais perfeito do que o outro, no sentido de conhecimento. Esse não é o foco do assunto. Por isso que é bom separar essas questões. O irmão Dal já voltou do telefonema empresarial? O irmão José Nilton tinha uma pergunta, irmão? Irmão José, como foi dito, teve um consenso entre os irmãos de não ler e nem ter comentários de irmãos que não estejam reunidos ao nome do Senhor. Espero que o irmão compreenda. Irmão, se não há mais nenhuma dúvida, ou se mais algum irmão não for comentar, espero que tenham entendido o assunto, né? É um assunto muito importante para nós, porque envolve a nossa vida prática. Então, se não houver mais dúvidas ou comentários, a gente pode já finalizar pelo horário, né, irmão Wesley? Sim, Michel. Então, só para definir aqui o próximo tema, a gente vai estar vendo um perfil bíblico do homem perfeito, ou maduro. Vou finalizar aqui a gravação. Não, eu não estou usando a conta do Só Vale Se For Verdade. O irmão está usando aí a conta? Será que... Estou aqui. Vou finalizar aqui. Valeu.